Discipuladores, volto para vocês. As vidas não são suas. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? Respondeu-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Então Jesus disse: apacenta os meus cordeirinhos. Os discípulos são seus de forma provisória. Preste atenção. Os discípulos são seus de forma provisória, até que sejam só do Senhor. Só do Senhor. Pois você os apresentou ao Pai, mas agora eles o conhecem tão bem quanto você. Tão bem quanto você. Então eles só serão discípulos para sempre se você não for bem no teu intento. Porque se você for bem no teu intento, eles vão deixar de ser seus discípulos e vão ser discípulos diretamente de Cristo, sem precisar do seu auxílio. Durante algum tempo eles serão seus discípulos e de Jesus, porque o seu discipulado aponta para Jesus. Mas depois de um tempo eles serão discípulos só de Jesus. Se isso não acontecer, tem alguma coisa errada, ou no discípulo em você, ou no processo, mas tem alguma coisa errada, ok? Então discípulos precisam ser transitórios. Então, voltando a falar para discipuladores, discípulos não são seus, não guarda eles no bolso, não. Prepara eles para a vida e para desafios maiores do que os seus. Não foi isso que Jesus falou? E vocês farão obras maiores do que essas. Olha, Jesus. Então, se você não está preparando discípulos para que um dia eles sejam discípulos de Jesus em mesmo nível que você, e aí se ele está no mesmo nível que você, acabou o ensino. Acabou. A partir de agora é compartilhamento. Mas ensino, praticamente acabou. De fato. Não é isso? Então começa sendo um discípulo teu e de Jesus, e finda sendo um discípulo de Jesus, tão amadurecido quanto você, ok? Mas tem sempre um mais, né? Mas há discípulos que permanecem para sempre na sua vida, pois são acolhidos como a filhos e acolhem as palavras dos seus discipuladores como palavras de um bom pai. Durante um bom tempo, pela ausência física de Jesus, os irmãos mais velhos começam a cuidar dos irmãos mais novos. E esse relacionamento é de um relacionamento de quem cuida como a filho. Mas há alguns discípulos que não só amadurecem, mas entendem como são acolhidos. E esses já não são apenas discípulos, mas são filhos espirituais. Filhos espirituais. Jesus os chamava filhinhos. Paulo gerou filhos espirituais. E nós também devemos nos esforçar para gerar filhos espirituais. Aí sim, filhos é para a vida toda. Quando nós cuidamos bem, tão bem, quando somos excelentes no cuidado, geramos um vínculo que é para toda a vida. Não importa a distância, não importa nada. Será para toda a vida. Ele é seu filho? Sim. É o seu discípulo? Não mais. Já foi. O que sobrou foi o resultado do carinho e do cuidado que eu depositei. Agora é filho. Discípulo não mais. Por que não? Porque eu não tenho condição de discipular. Ele já amadureceu. Já cresceu. Sabe escolher coisas de forma às vezes mais madura do que eu. Então como eu posso considerá-lo meu discípulo? Mas o meu coração de pai está lá. E o coração de filho também. Então isso é para uma vida toda. Deu para entender? E nesse coração de pai e de filho, há amor, há cuidado, há carinho, há atenção, há honra, mas não há falta de autonomia. Não há. Porque eu não criei, humanamente falando aqui, eu não criei as minhas filhas para que elas fossem o tempo todo dependentes de mim. Não crio minhas filhas para que elas sejam o tempo todo dependentes de mim. Elas precisam ser discípulos maduros,
que sabem fazer, que têm autonomia, que não precisam o tempo todo que alguém fique ditando o que elas precisam ou não precisam fazer. É isso que todo pai espera de um filho, não é isso? Que ele saiba tomar decisões, que ele entenda as coisas muito bem, não é isso? Agora, como discípulos, como filhas, eu quero o carinho delas a vida inteira, carinho. Que elas fiquem me perguntando o tempo todo o que é, o que não é, só para dizer que precisam de mim, então tá bom, né? Só para dizer que precisam, vou me sentir honrado com isso, mesmo sabendo que talvez elas não precisassem. Mas o carinho de filho, eu quero para toda a vida. O carinho de filho, eu quero para toda a vida. Discípulos é para a gente amadurecer. É para a gente amadurecer, para gerar autonomia neles. Ok? Bem entendidos assim? Agora vamos para a questão prática. Vai bem levinho aí, que eu vou para a questão prática ainda aqui, valeu? Mas não, pode ficar bem levinho, né? Uma questão prática. Quero traduzir isso tudo, porque a linguagem usada até aqui foi uma linguagem bem didaticão mesmo, né? Mas eu quero traduzir isso para mais leveza para você. Meu amado, dê liberdade às pessoas. Porque Cristo nos deu liberdade, Deus nos deu liberdade desde o início. Ele botou a árvore no jardim, ele podia ter ocultado a árvore, mas ele disse assim: não comam. E não tirou a árvore. Entendeu? Jesus viu o mancebo de qualidade querer segui-lo, não seguiu. Ele não ficou dizendo: tu vai morrer se não me seguir. Não, ele seguiu para onde foi. Jesus sabia que um dos seus ia traí-lo. Disse assim: um dos que põe a mão no prato comigo vai me trair. Mas ele não impediu de trair. Não impediu. Ele disse para Pedro assim: hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E não trancou ele dentro de casa. Não trancou. Entendeu? Às vezes pessoas não amadurecem porque nós não sabemos dar a distância necessária. Dar a distância. Não sejamos donos. Sejamos pais e bons pais. Bons pais. Pais como Jesus se dispôs como pai. Ok? Como Jesus se dispôs. Não mais do que ele. Porque não tem melhor do que ele se for mais do que ele. É só como ele foi. Amar muito. Se disponibilizar. Isso é tão precioso, meu amado, que Jesus veio, morreu na cruz. E aí a gente diz assim: ele veio para todos. Ele veio para todos. Mas entenda que ele veio para todos, parou na atitude de se disponibilizar. Ele não morreu naquela cruz e por isso salvou todos, não. Ele veio naquela cruz e disponibilizou salvação a todos os homens. Parábola do filho pródigo, né? E nós tivemos a chance de ir na direção dele, de reconhecer quem nós éramos sem ele. Ele disponibilizou. Quando a Bíblia diz que ele veio por cada um, mas limitou-se à escolha de cada um de nós. Cada um de nós. Os que disseram não, não está dado. Os que disseram sim, sim está dado. E aos que disseram sim, ele cooperou com cada um. Aos que disseram não, ele aguardou por todo o tempo. Por todo o tempo. E cooperou com todos os que disseram sim. Então, meus amados, cuidado, tá bom? Cuidado para você não entender a importância de ser cuidado. E cuidado para você não perder a dimensão correta do cuidado. Tá ok? Nós não vamos ter prejuízos, não. Sabe por quê? Porque às vezes dá aquela impressão: se eu cuidar mais, não vai se perder. Deixa eu falar uma coisa que a gente tem aprendido como Igreja de Cristo. Nesse lugar, toda vez que a gente vai mais perto do que Cristo mostrou,
a gente sempre se dá bem. Sempre. Então a gente precisa temer. Quando a gente agir do jeito dele, se Deus tem dado a chance da gente amadurecer vidas, vidas amadurecerão mais rápido. Porque o jeito dele é sempre o melhor. Não tema. O jeito dele é sempre o melhor. Sempre. Teve um tempo que a igreja tinha medo da vara, e figurativamente falado. E ainda tem, a maioria da igreja hoje no mundo ainda tem medo de ferir, de corrigir, de fazer doer. A igreja tem medo. Gerou crentes imaturos, crentes mimados, que não podem ser contrariados. Antes nós não tivéssemos esquecidos da vara como igreja e aprendêssemos a dar a varada. E se o filho dissesse assim, eu vou embora, a gente dissesse, não é o que eu quero. A vara foi por amor. Mas se você quiser ir, eu não vou te prender. Não vou te prender. Eu vou te esperar, mas eu não vou te prender. Que assim Jesus age. Assim ele sempre agiu. Sempre. Ok? Então, saibam que esse é o caminho.